Ela caminhava de cabeça baixa pelas ruas de pedra, carregando no corpo a fome, no coração o luto e nas mãos o futuro de um menino que ainda acreditava em finais felizes, sem saber que, a partir daquele dia, uma herança amaldiçoada mudaria o destino deles para sempre. O que Ana Lúcia não imaginava era que aquela carta simples, entregue numa manhã fria de junho de 1852, não trazia apenas uma casa abandonada, mas um segredo capaz de destruir tudo o que ainda restava de sua fé, sua sanidade e sua esperança. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui de qual cidade e estado do Brasil você está assistindo. Porque essa história não começa com medo. Ela começa com desespero. Ana Lúcia caminhava com o rosto baixo pelas ruas de pedra de São João del Rei, sentindo o peso dos olhares atravessarem sua dignidade como lâminas invisíveis a cada passo. O vestido gasto denunciava os meses de escassez. O corpo franzino carregava mais do que sacos de roupas velhas. Carregava o cansaço de noites sem dormir, a dor de uma ausência recente e a responsabilidade de um menino que ainda acreditava em finais felizes enquanto ela tentava sobreviver dentro de um mundo que havia desmoronado 6 meses antes, quando Joaquim, seu marido, tombara junto com o pequeno comércio de tecidos, engolido pela seca implacável, que transformou prosperidade em dívida e esperança em desespero. E desde então Ana Lúcia conheceu um lado da vida que jamais imaginou que existia. Conheceu filas de fiado, conheceu portas fechadas, conheceu a vergonha de pedir ajuda, conheceu o frio das madrugadas mal dormidas e conheceu o medo de não conseguir alimentar o próprio filho Miguel, que mesmo pequeno percebia que algo havia mudado no olhar da mãe, algo que já não brilhava como antes na pensão, onde moravam dividindo um quarto apertado de paredes úmidas e cheiro permanente de mofo. A cada manhã, Ana Lúcia acordava com o mesmo nó no peito, ouvindo o ranger dos corredores e os murmúrios das outras mulheres que cochichavam sobre sua situação. A dona da pensão sempre surgia com expressão dura, cobrando o aluguel atrasado, lembrando que a paciência estava chegando ao fim. E naquela manhã de junho de 1852, quando o sol ainda lutava para romper as nuvens carregadas, um mensageiro bateu à porta trazendo um envelope simples com o selo do tabelião. E foi ali que o destino começou a mudar, de forma silenciosa e surpreendente, ao abrir a carta com mãos trêmulas. Ana Lúcia leu sobre uma herança deixada por um tio distante chamado Hermenegildo Tavares, um homem recluso que só tinha visto 2 vezes na infância e que mal lembrava o rosto. O escrivão a procurava para comunicar que ela era a única parente viva com direito legal à propriedade, e quando ela perguntou com esperança qual era o valor do bem, recebeu apenas um olhar constrangido e palavras vagas sobre uma casa afastada, abandonada há décadas, numa região isolada que ninguém queria. E mesmo sem compreender direito, ela sentiu algo estranho, misto de expectativa e temor ao sair da sala do cartório. Passou pela venda da esquina onde comprava fiado o pão seco que dividia com Miguel. E foi ali que ouviu os primeiros comentários. A velha Matilde cruzou os braços, balançou a cabeça e disse com voz carregada de superstição que aquela casa era amaldiçoada, que ninguém permanecia naquele lugar, que havia relatos de passos durante a madrugada, sombras que atravessavam corredores, portas que batiam sem explicação e até um homem que perdera a sanidade depois de tentar morar por lá. Mas Ana Lúcia não tinha escolha. A vida não lhe oferecia alternativas quando a fome se aproxima e a dignidade começa a se esvaziar.
Qualquer estrada passa a ser caminho. Naquela mesma tarde, ela voltou à pensão, juntou as poucas roupas numa trouxa de pano, enrolou as economias inexistentes em silêncio, segurou a mão de Miguel, que apertava seus dedos com força. Partiu numa carroça emprestada, deixando para trás as ruas que a viram sofrer, sem saber se algum dia olharia para trás com alívio ou com arrependimento. A estrada de terra batida parecia não ter fim, cercada por mata fechada, buracos, poeira e silêncio. O sol castigava durante o dia, as noites traziam vento frio, animais noturnos, barulhos estranhos. Miguel tentava ser forte, contava histórias que o pai narrava sobre mundos distantes e heróis improváveis, enquanto Ana Lúcia escondia o medo atrás de um sorriso cansado, quando após quase 2 dias de viagem, finalmente avistaram a propriedade. O coração dela despencou como pedra lançada no escuro. A casa era maior do que imaginava, mas completamente tomada pelo abandono. O telhado tinha buracos, onde o céu se infiltrava. As janelas quebradas deixavam restos de vidro no chão. O portão de madeira pendia por uma dobradiça enferrujada. O jardim havia sido engolido pelo mato alto. A pintura descascava em placas grossas, revelando feridas antigas nas paredes, e não havia sinal de vida humana em quilômetros ao redor ao descer da carroça. O silêncio parecia gritar tão alto que chegava a doer os ouvidos ao entrar pela porta rangente. Viu móveis cobertos por panos imundos, teias de aranha pendendo dos cantos, ratos correndo assustados, cheiro forte de abandono. E foi ali, diante daquele cenário, que Ana Lúcia precisou segurar as lágrimas para não desmoronar diante do filho. Na primeira noite, improvisaram uma fogueira no canto da sala, encolhidos um contra o outro, tentando espantar o frio e os ruídos da noite, enquanto o vento atravessava frestas, fazendo a casa gemer, como se reclamasse da presença. Novos passos naquela madrugada pareciam ecoar no corredor, mas ela não sabia se era imaginação ou realidade. Abraçou Miguel com força e jurou em silêncio que faria dar certo, que sobreviveria, que não permitiria que aquela casa fosse o fim de sua história. Ao amanhecer, começou a batalha limpa. O chão com as mãos, arrancou o mato, fechou buracos com tábuas velhas, buscou água no poço enferrujado enquanto o corpo doía, a fome apertava, o tempo passava. Miguel tentava ajudar, carregava baldes pequenos, tropeçava na poeira, tossia a cada esforço, até que alguns dias depois, a febre veio alta e assustadora. A criança ardia em calor, os olhos perdiam o brilho. Ana Lúcia entrou em pânico, sem dinheiro, sem remédio, sem socorro. Caminhou quase 3 léguas até a vila mais próxima, carregando ovos coletados no galinheiro abandonado. Tentou vendê-los por preço justo. Foi desprezada, humilhada, ofereciam migalhas, riam de sua condição, até que, sem alternativa, aceitou o mínimo possível, comprou quinino. Voltou correndo pela estrada, acreditando que cada passo era uma decisão entre vida e morte. A febre durou dias intermináveis, noites sem dormir, orações sussurradas, lágrimas contidas, até que Miguel melhorou lentamente, e ali Ana Lúcia sentiu pela primeira vez que o destino ainda não havia terminado de escrever aquela história. A casa amaldiçoada continuava silenciosa, sombria, mas dentro dela algo já havia mudado. Ela ainda não sabia que aquele lugar escondia mais do que sujeira, ruínas, e medo escondia um segredo capaz de transformar completamente o que restava de sua existência. Mas naquele momento ela era apenas uma viúva, sem recursos, sem proteção, sem garantias, diante de um futuro que não oferecia promessas, apenas desafios. E mesmo assim, ela permaneceu e escolheu lutar, porque às vezes sobreviver já é o maior ato de coragem.
Os dias seguintes se arrastaram lentos, como se o tempo também estivesse ferido naquela terra esquecida. O sol surgia tímido pelas frestas do telhado e se punha vermelho atrás da mata. Fechada, enquanto Ana Lúcia se dividia entre limpar ruínas, buscar lenha, improvisar refeições racionadas e vigiar cada respiração do filho que ainda se recuperava, frágil demais para correr, forte demais para perder a esperança. E naquela solidão absoluta, ela passou a perceber sons que antes ignorava: o estalo seco da madeira nas madrugadas, o farfalhar das folhas sem vento, o eco distante de algo que parecia passos no corredor, mas que ela se forçava a acreditar serem apenas ratos, ou a própria casa, se acomodando no abandono antigo, porque precisava acreditar que aquele lugar não carregava maldição. Precisava acreditar que ainda existia futuro, mesmo quando cada prego arrancado do chão machucava suas mãos, mesmo quando a fome fazia o estômago se contorcer, mesmo quando a vergonha da miséria tentava dobrar sua coluna por dentro. Contudo, a cada manhã ela se erguia novamente porque Miguel a observava, e no olhar do filho ela via a obrigação silenciosa de permanecer, de lutar, de sorrir mesmo cansada de existir. Foi numa dessas tardes em que o céu ameaçava temporal e o vento girava a poeira do terreiro que Ana Lúcia decidiu descer até a cozinha, para procurar qualquer coisa que pudesse virar combustível para a fogueira da noite ao arrastar um grande armário antigo. Os pés sentiram oco debaixo da madeira, um som diferente, pesado, vazio. Ela parou, respirou fundo, afastou o móvel com mais força e viu a tábua solta no assoalho, como se aquele chão escondesse algo há muito tempo esperando ser tocado. O coração acelerou por medo e curiosidade. Ajoelhou lentamente, puxou a madeira apodrecida, revelou uma abertura estreita de onde subia um ar frio carregado de cheiro antigo de mofo e pedra molhada. Por alguns segundos pensou em recuar, fechar aquilo, fingir que nunca havia visto, mas a necessidade é mais forte que o medo e o desespero é sempre um empurrão silencioso. Ela acendeu a lamparina, desceu degrau por degrau, sentindo os pés escorregarem na umidade. A luz tremia nas paredes de pedra. O silêncio era tão intenso que dava a impressão de que aquele porão respirava quando alcançou o fundo. Viu os baús enfileirados cobertos de poeira, teias grossas, madeira escura, reforçada por ferragens antigas. O coração quase saiu pela boca quando levantou a tampa do primeiro, e a luz revelou o brilho amarelo das moedas empilhadas uma sobre a outra, como se alguém tivesse enterrado o próprio sol ali dentro. Ana Lúcia cambaleou, apoiou-se na parede, abriu o segundo, encontrou joias que jamais imaginou existir, colares, anéis, pedras que refletiam cores que ela não sabia nomear. No terceiro baú, peças de prata antiga, objetos que pareciam arrancados de tempos mais prósperos. No menor, os documentos amarelados, mapas, contratos, nomes, datas, tudo indicando negociações secretas feitas décadas antes naquele instante. Compreendeu que seu tio distante não fora apenas um homem solitário, fora guardião de um segredo grande demais para ser revelado. E ali ela entendeu também que aquela herança não era apenas uma casa, era uma escolha entre salvação e ruína, porque a riqueza escondida poderia tirá-la da miséria, mas também poderia levá-la direto ao fundo do abismo. Bastava uma pessoa errada descobrir, bastava um comentário atravessado, bastava um olhar curioso no lugar errado com as mãos tremendo. Ela fechou cada baú como quem sela um pacto com o próprio destino, recolocou a tábua no lugar, subiu os degraus,
Apagou a lamparina, encostou-se na parede do corredor, respirando curto naquela noite. Não dormiu, pensou em roubo, acusação, traição, assassinato, pensou no filho, pensou na fome, pensou na vida inteira condensada dentro daqueles baús, mas decidiu que ninguém saberia. Não agora, não assim. E nos dias seguintes continuou vivendo como antes, consertando a casa com restos, vendendo ovos quando conseguia, sorrindo pouco, falando menos, guardando no fundo do peito uma esperança que ela sabia ser perigosa, porém necessária. Foi no início de setembro, quando a presença de um cavalo surgiu pela estrada, levantando poeira e estranheza, que o destino voltou a se movimentar. Estevão Andrade desceu com calma, tirou o chapéu, apresentou-se, disse que era dono da fazenda próxima. Havia notado fumaça na chaminé. Quis saber se estava tudo bem. Ana Lúcia agradeceu de longe, desconfiou, recusou ajuda. Teve medo de que qualquer homem próximo demais pudesse sentir o cheiro da riqueza escondida. Ele foi embora. Voltou dias depois com tábuas, pregos, farinha, carne seca. Não pediu pagamento, não fez perguntas apenas. Ajudou em silêncio. Miguel aproximou-se com naturalidade, como quem reconhece alguém bom sem precisar explicar. Estevão falava pouco, mas quando falava, sua voz era firme como terra molhada, depois de chuva, carregada de tranquilidade. Aos poucos, a presença dele se tornou rotina discreta. Ele não invadia, apenas surgia, ajudava, ia embora, e cada martelada no telhado, cada carga de madeira, cada ferramenta deixada para trás, era como se a casa amaldiçoada desaprendesse aos poucos a ser ruína. Ana Lúcia observava em silêncio, dividida entre o medo de confiar e o cansaço de viver sozinha, até que numa tarde de temporal, quando o vento rasgou parte do telhado restaurado e a enxurrada invadiu a sala, ela o chamou para a cozinha, revelou o segredo do porão, desceu na frente dele, abriu os baús, mostrou a verdade que ela escondia sozinha. Havia meses. Ele ouviu. Respirou fundo, olhou cada detalhe e, em vez de cobiça, demonstrou apenas lucidez. Disse que riqueza sem propósito destrói, mas quando usada com inteligência constrói. Destinos. Traçaram um plano simples, discreto, sem ostentação. Usar apenas o necessário, investir no trabalho e esconder o restante, e assim começaram a transformação verdadeira. Compraram ferramentas, sementes, animais, reconstruíram a terra, plantaram, colheram, venderam, limparam, ensinaram Miguel a estudar. Fortaleceram a casa, fortaleceram a alma, a comunidade. Observava de longe, desconfiada, depois curiosa, depois respeitosa, porque nada crescia rápido demais, nada chamava a atenção demais. Tudo evoluía no ritmo do esforço diário entre Ana Lúcia e Estevão. Surgiu algo que não foi planejado: companheirismo, cuidado, sorrisos silenciosos. Depois, amizade. Depois, amor. Sem infância, sem pressa, sem promessas vazias. Dois corações quebrados, aprendendo a bater de novo, quando o pedido de casamento veio. Sob céu estrelado, não foi surpresa. Foi consequência natural de tudo que haviam construído juntos, e assim a viúva humilhada que chegou sem nada se transformou em mulher dona do próprio destino, sem precisar jamais revelar ao mundo que sob seus pés ainda repousava um segredo maior que qualquer maldição, porque àquela altura ela já havia aprendido que fortuna nenhuma vale mais do que a coragem de permanecer quando tudo parecia perdido. O tempo seguiu caminhando sobre aquela terra, como um rio que insiste em abrir caminho mesmo entre pedras duras e espinhos. E enquanto os meses passavam, Ana Lúcia já não era a mesma mulher que havia descido da carroça, com os pés tremendo diante da casa em ruínas. Agora seus braços estavam mais firmes, sua postura mais ereta, seus olhos mais atentos ao mundo ao redor. Ela continuava simples.
continuava discreta, mas dentro de si algo havia despertado a certeza de que ainda podia vencer, mesmo sem promessas, mesmo sem garantias. Porque cada semente que brotava na terra recém-cuidada, cada galinha que cisca livre no terreiro, cada balde de leite tirado ao amanhecer, era uma resposta silenciosa ao desespero que quase a engoliu. Meses antes, Miguel corria agora pelo quintal, transformado em espaço de vida, gargalhava com o vento. Aprendia a ler com o padre da vila, voltava para casa com histórias novas nos olhos e esperança renovada no peito, e Ana Lúcia observava aquele menino com uma mistura de gratidão e responsabilidade, porque tudo o que fazia era por ele e por si mesma, mas também para honrar a segunda chance que o destino havia colocado sob seus pés. Sem aviso, sem promessa, sem manual de instruções, a comunidade passou a enxergar aquela mulher com respeito crescente. Os mesmos olhares que antes a cortavam com desprezo, agora buscavam seus produtos na feira, aceitavam seus preços, confiavam no seu peso na balança, reconheciam sua honestidade e sem jamais saber que sob a casa repousava uma fortuna adormecida, chamavam aquilo de milagre. Chamavam de sorte, chamavam de trabalho duro. Mas Ana Lúcia sabia que nada daquilo era obra. Do acaso era fruto de cada noite mal dormida, de cada oração feita em silêncio, de cada decisão tomada com medo e coragem, misturados no mesmo passo. Estevão, por sua vez, encontrava naquela rotina algo que havia se perdido dentro dele havia anos. O vazio deixado pela perda da esposa e do filho havia se transformado em uma ferida aberta, que o afastou das pessoas e do próprio futuro. Mas ao ver Miguel crescer, ao ver Ana Lúcia sorrir, ao sentir novamente que sua presença fazia diferença, ele reaprendeu, sem perceber, a ser parte de algo maior que a própria dor. E mesmo sem grandes declarações, mesmo sem palavras excessivas, foi criando raízes naquele lugar, assim como a nova plantação criava raízes na terra antes esquecida. E enquanto os dias se sucediam, a casa deixava de ser conhecida como amaldiçoada, para se tornar apenas a casa da viúva corajosa, a propriedade isolada, passava a ser ponto de referência de trabalho, dignidade e ajuda. Quando alguém adoecia, havia sempre um caldo quente quando alguém passava necessidade. Havia sempre um saco de farinha discretamente deixado à porta. E assim, Ana Lúcia transformava não apenas a própria história, mas a dos que cruzavam seu caminho, sem jamais levantar suspeitas, sem jamais despertar cobiça, porque ela seguia exatamente o plano da prudência, lentamente mantendo o segredo vivo e a paz intacta. E foi justamente por essa postura que, quando tempos difíceis voltaram a assolar outras famílias da região, com secas perdas, colheitas ruins, ninguém olhou para ela com inveja. Ninguém desconfiou de riquezas ocultas. Apenas viam nela uma mulher forte que venceu a própria miséria com esforço e ajuda mútua. E isso a protegia mais do que qualquer cofre poderia proteger a vida. Seguia em ritmo simples, mas sólido. E naquela simplicidade crescia algo ainda. Maior do que o ouro escondido crescia confiança, pertencimento, amor verdadeiro, algo que nenhum baú poderia conter quando Estevão finalmente segurou sua mão naquela noite estrelada e pediu que ela caminhasse ao lado dele pelo resto da vida. Não houve grandiosidade, não houve público, houve apenas 2 sobreviventes da dor, escolhendo não caminhar mais sozinhos. E naquele instante, Ana Lúcia compreendeu que a herança mais poderosa que recebera não havia sido deixada por seu tio. Solitário, mas conquistada por ela mesma, no dia em que decidiu não desistir, quando tudo ao redor parecia pedir que ela desistisse, a casa abandonada, a estrada de poeira, a pobreza, a humilhação, a febre do filho,
A fome, as noites frias, nada daquilo a venceu, porque algo maior havia nascido nela, a determinação silenciosa de quem carrega uma vida pequena pela mão e precisa continuar andando, mesmo quando o caminho parece não ter fim, e assim se encerra o primeiro grande capítulo da história de Ana Lúcia. Não como a mulher que encontrou ouro, mas como a mulher que enfrentou a própria ruína sem fugir, que encarou a solidão sem se perder, que aceitou o desconhecido, sem saber se sobreviveria e que mesmo assim escolheu continuar. Porque às vezes o verdadeiro tesouro não está enterrado sob tábuas soltas, nem escondido em baús antigos, mas nasce dentro de quem decide permanecer de pé quando tudo convida a cair. A partir do momento em que Ana Lúcia e Estevão selaram em silêncio aquele pacto de prudência e confiança, a vida passou a exigir deles um nível ainda maior de cuidado, porque prosperar lentamente numa terra marcada por boatos sempre desperta curiosidade, mesmo quando tudo parece caminhar dentro da normalidade. E foi exatamente isso que começou a acontecer na vila, vizinhos que antes mal reparavam na casa. Agora comentavam sobre o telhado novo, sobre a lavoura que começava a surgir, sobre a criança que já não parecia doente, sobre os animais que surgiam aos poucos no quintal. E Ana Lúcia sentia o peso desses olhares, mesmo quando ninguém dizia nada em voz alta. Cada visita inesperada, cada comerciante que passava a oferecer mercadorias, cada estranho que fingia apenas pedir água, fazia o coração dela bater mais rápido, porque dentro de cada gesto simples ela via o risco escondido de alguém se aproximar demais do segredo que ainda dormia sob o assoalho. E Estevão também percebia isso, e por isso redobrava os cuidados. Nunca compravam nada em grande quantidade, nunca pagavam valores fora do comum, nunca exibiam nada que chamasse atenção. Tudo era feito em pequenas partes, como quem constrói uma muralha com grãos de areia, e ainda assim o perigo rondava disfarçado de rotina, quando um fiscal da vila apareceu certo dia dizendo que viera verificar novas movimentações de terras na região. Ana Lúcia quase perdeu o chão sob os pés, manteve a postura, ofereceu café, respondeu o que era seguro responder e viu o homem caminhar pela propriedade, olhando cada canto, observando o galinheiro, a pequena lavoura, o curral recém-feito, e ao se aproximar da casa, o suor escorreu frio por sua espinha. Ela sentiu o medo subir como uma maré silenciosa. Mas Estevão percebeu a tensão e conduziu a conversa com naturalidade, falando sobre partilhas antigas, sobre herança simples, sobre sobrevivência e esforço próprio. E o fiscal foi embora sem suspeitar de nada. Mas naquele dia, Ana Lúcia compreendeu com clareza que quanto mais a vida prosperava, mais o risco crescia junto, e não bastava apenas trabalhar. Era preciso vigiar o próprio destino, como quem guarda uma chama acesa em meio ao vento. Tempos depois, outro teste surgiu, quando um homem desconhecido apareceu à noite pedindo abrigo. Afirmou estar perdido, disse que vinha de longe, que precisava apenas de descanso e comida. Miguel já havia dormido e Ana Lúcia sentiu o instinto gritar perigo, mas também sabia que negar ajuda a um estranho naquela época poderia ser sentença de morte. Ela ofereceu o mínimo necessário, manteve o visitante longe dos fundos da casa, longe do assoalho, longe de qualquer ponto que pudesse revelar o segredo, e passou a noite em claro, segurando uma faca atrás da porta, enquanto orava em silêncio. Quando o homem foi embora ao amanhecer, sem levar nada, sem fazer perguntas. O corpo dela cedeu ao cansaço, e só então percebeu o quanto aquela riqueza escondida havia transformado até mesmo a forma como
Ela respirava porque antes o medo era apenas da fome. Agora era também da perda daquilo que ainda não ousava chamar de salvação. E mesmo em meio a tudo isso, a relação entre ela e Estevão se fortalecia, não apenas no trabalho, mas na troca de silêncios, no modo como ele sempre a observava, antes de tomar qualquer decisão, no modo como ela buscava seu olhar, antes de aceitar qualquer compra, qualquer venda, qualquer mudança. Miguel se apegava cada vez mais à figura dele, como quem encontra novamente a presença ausente do pai perdido. E isso tocava fundo no peito de ambos, porque o menino era a ponte visível entre duas dores que ainda não tinham sido totalmente curadas, quando a primeira grande colheita veio ainda modesta, mas suficiente para abastecer a mesa e gerar pequenas trocas na vila. Ana Lúcia sentiu algo que não sentia desde o início da tragédia: orgulho. E esse orgulho não vinha da existência dos baús, mas do fato de suas mãos agora produzirem algo sólido, algo visível, algo digno. E esse sentimento a fez perceber que, mesmo tendo ouro escondido, ela já não se sentia rica como antes havia sonhado. Sentia-se forte, sentia-se viva, sentia-se inteira. E ainda assim o passado não deixa ninguém em paz por muito tempo numa manhã cinzenta, enquanto organizava documentos antigos para entregar a um comerciante que queria regularizar a venda de parte da produção, encontrou por acaso um recibo antigo entre os papéis do porão. Um nome conhecido, uma assinatura de alguém que ainda vivia na região. E naquele instante compreendeu que a teia do passado de seu tio não estava tão morta quanto imaginava. Havia conexões antigas que ainda respiravam e bastava uma faísca para incendiar tudo. E naquela noite, Ana Lúcia contou isso a Estevão pela primeira vez, com verdadeiro pavor no olhar. Ele a ouviu com atenção. Mediu cada palavra e disse que talvez a maior prova de coragem da vida deles ainda estivesse por vir. Porque proteger um segredo não é apenas escondê-lo, é estar preparado para defendê-lo quando ele tenta emergir. E assim, a continuidade da história de Ana Lúcia deixou de ser apenas sobre reconstrução e passou também a ser sobre vigilância, sobre escolhas difíceis, sobre confiar sem se expor, sobre amar, sem baixar a guarda. E a cada nova manhã, aquela mulher que um dia chegou ali com a dignidade ferida, agora precisava aprender a carregar não apenas a própria vida, mas o peso de um destino que poderia atraí-la para a salvação ou para a ruína, dependendo de um único passo mal calculado. A tensão daquele recibo antigo, identificado entre os papéis do porão, não saiu da mente de Ana Lúcia nos dias que se seguiram, porque cada detalhe do passado de seu tio parecia agora ganhar um novo peso. E cada rosto da vila parecia carregar um ponto de interrogação que antes ela não via. E por mais que tentasse manter a rotina normal, agora seus gestos eram mais calculados, suas decisões mais silenciosas e seus olhares mais atentos a cada som fora do comum. Estevão também se tornou mais reservado. Passou a evitar circular com frequência na vila. Reduziu as compras, concentrou-se no trabalho dentro da propriedade, como se ambos intuíssem que o crescimento precisava desacelerar para não chamar atenção. E foi nesse período que começaram a surgir comentários distantes sobre pessoas perguntando pela antiga casa, sobre herdeiros tardios, sobre negócios esquecidos que voltavam à tona depois de décadas, e mesmo sem nunca serem questionados diretamente, Ana Lúcia sentia que a sombra daquele ouro escondido começava a se mover lentamente sob seus pés, como um animal adormecido que muda de posição no escuro. Miguel, por sua vez, continuava alheio a tudo aquilo, vivia a fase mais leve da própria infância. Corria pela plantação, aprendia a cavalgar com tropeços e risos, passava as tardes estudando com o padre e voltava contando histórias da vila sem perceber que sua
Alegria era também o maior motivo de cautela dos dois adultos, porque qualquer ameaça àquela paz seria insuportável. E ainda assim, o destino não costuma avisar quando decide testar a força de quem luta para manter aquilo que construiu. Foi numa manhã abafada, quando a poeira da estrada parecia colada no ar, que dois homens desconhecidos surgiram montados em cavalos escuros. Perguntaram pelo antigo proprietário. Disseram ter negócios pendentes antigos com Hermenegildo e queriam verificar documentos. Ana Lúcia sentiu o coração falhar por um segundo, mas respirou fundo. Respondeu que nada sabia, além da herança da casa. Disse que ele estava morto. Havia muito tempo que jamais falara de negócios e que ali só viviam de cultivo e criação simples. Os homens se entreolharam desconfiados, olharam a casa, olharam o terreno, sondaram com perguntas vagas e depois partiram sem promessas e sem ameaça clara. Mas a presença deles ecoou por dias na mente de Ana Lúcia, que começou a temer, não apenas por si, mas pelo filho e por Estevão. E naquela noite sentaram-se à mesa com Miguel, já dormindo, e falaram pela primeira vez sobre a possibilidade real de abandonar tudo, vender o que fosse possível, partir para longe, começar novamente em outro lugar onde o passado não pudesse alcançá-los, mas a dor dessa hipótese foi quase tão grande quanto a de permanecer, porque ali, naquela casa cheia de ruídos antigos, eles haviam reconstruído não apenas uma fazenda, mas também um lar, e a simples ideia de fugir novamente, como na noite em que deixaram São João del Rei, parecia contra tudo o que haviam aprendido. Até então passaram noites debatendo em silêncio, avaliando riscos, medindo forças, até que decidiram permanecer por mais algum tempo vigilantes, mas firmes, porque fugir também poderia levantar suspeitas, e era preciso agir com inteligência e não com pânico. E assim os dias seguintes foram vividos sob uma atmosfera invisível de alerta, cada ruído noturno, cada cavalo distante, cada visitante inesperado era observado com atenção redobrada. Estevão passou a manter sempre uma arma por perto, não por agressão, mas por precaução. Ana Lúcia passou a fechar portas ainda mais cedo e Miguel foi inconscientemente afastado das regiões mais isoladas da propriedade sem perceber o verdadeiro motivo, e mesmo assim a vida seguia produzindo frutos. A colheita seguinte foi ainda melhor. Os animais se multiplicaram. O respeito da vila se consolidou. As pessoas passaram a procurar Ana Lúcia, não mais por piedade, mas por conselho, por ajuda, por troca. E aquele espaço que antes era marcado por abandono se transformava cada vez mais no centro silencioso de algo novo. Porém, o passado voltaria a bater a porta de forma mais direta, quando, certo entardecer, um homem idoso de passos lentos apareceu caminhando pela estrada. Carregava um chapéu gasto nos olhos, um misto de reconhecimento e cautela. Ele se apresentou como antigo. Conhecido de Hermenegildo, disse que por acaso ouvirá rumores de que alguém estava morando ali e sentira curiosidade em ver como a casa estava. Depois de tanto tempo, Ana Lúcia sentiu o chão desaparecer sob os pés, mas manteve a postura, convidou-o para sentar. Ofereceu água, escutou perguntas que vinham disfarçadas em comentários soltos sobre a época do ouro, sobre antigas rotas, sobre mercadorias escondidas em lugares improváveis. E a cada frase dita, o medo crescia. Mas ela respondeu, com simplicidade, desviando de qualquer detalhe concreto, e quando Estevão chegou, percebeu de imediato a tensão no ar.
Conduziu a conversa para outros assuntos. Falou de plantações de chuva, de mercado, de gado, de tudo que pudesse afastar aquele homem de qualquer suspeita mais profunda, e depois de algum tempo o visitante se despediu, sem afirmar nada, mas deixando no olhar a certeza de que desconfiava de algo. E naquela noite, Ana Lúcia chorou pela primeira vez em muito tempo, não de dor imediata, mas de exaustão emocional, de carregar um segredo grande demais para uma vida que aprendia apenas agora a ser leve, e no silêncio entre lágrimas e abraços, entendeu que toda fortuna cobra um preço, mesmo quando não é tocada, e decidiu naquele instante que não permitiria que aquele ouro escondido roubasse novamente sua paz, porque já havia perdido demais no passado para permitir que perdesse também o presente. E com isso tomou uma decisão silenciosa. Começou a usar pequenas partes da fortuna, não mais apenas para sustentar a fazenda, mas para criar uma rede de proteção invisível. Comprou documentos de terras vizinhas, regularizou posse, ajudou famílias a se estabelecerem por perto, formou uma comunidade leal ao redor de si, e sem que ninguém soubesse a razão real, aquela casa passou a ser cercada por gente que tinha gratidão sincera, e isso se tornou o maior escudo que poderiam construir, porque ouro se rouba, sigilo se quebra, mas laços reais são muito mais difíceis de destruir. E assim, a continuidade da história de Ana Lúcia deixou de ser apenas uma luta contra a pobreza e passou a ser também a construção consciente de segurança, de pertencimento, de raízes profundas em solo, antes marcado apenas por medo e abandono. E quanto mais ela transformava o entorno, mais compreendia que o verdadeiro confronto de sua vida não era com fantasmas da casa, nem com homens do passado, mas com a própria capacidade de escolher o que fazer quando se tem poder suficiente para mudar destinos, inclusive o próprio. O passar das estações trouxe mudanças visíveis, não apenas na terra, mas também nos próprios gestos de Ana Lúcia, que agora caminhava com a serenidade de quem já não reage apenas por instinto, mas por entendimento profundo do que construiu cada manhã. Ela acordava antes do sol, percorria o quintal, observava os trabalhadores iniciando suas tarefas, ouvia o mugido das vacas, o barulho ritmado das enxadas entrando na terra, e naquele movimento constante percebia que o tempo havia deixado de ser ameaça para se tornar aliado. Miguel crescia forte, aprendia rápido, absorvia tudo ao redor com curiosidade limpa e trazia nos olhos a leveza que Ana Lúcia temeu jamais voltar a ver depois da morte de Joaquim. E ao vê-lo assim, ela compreendia que todo o risco assumido, toda a noite sem dormir, toda renúncia havia valido a pena, mesmo carregando ainda o peso do segredo do porão. Agora ele já não a esmagava. Como antes, passara a ser apenas mais um elemento de uma vida que havia se tornado grande demais para caber apenas no medo. Estevão também mudava aos poucos. Não era mais apenas o homem solitário que surgira na estrada carregando madeira e silêncio. Agora sorria com mais frequência, falava com mais leveza, fazia planos para o futuro que iam além da próxima colheita e da próxima venda. E havia algo de profundamente simbólico nisso, porque enquanto Ana Lúcia reconstruía sua dignidade, ele reconstruía sua capacidade de sonhar, e os dois, sem perceber, estavam criando algo que ultrapassava o pacto inicial de sobrevivência. Estavam construindo um lar de verdade, mesmo sem ainda dar nome a isso. E quanto mais a comunidade crescia ao redor da casa mais distante, ficavam aquelas antigas histórias de maldição. As pessoas já não falavam de sombras nem de passos misteriosos. Agora comentavam sobre a fartura da terra, sobre a honestidade nas trocas, sobre a ajuda oferecida nos momentos difíceis. A casa abandonada tornara-se um ponto de referência positiva na região. E isso, por si só, era a maior vitória contra tudo que um dia tentara afastá-los dali.
Os boatos antigos perdiam força diante de uma realidade tão visível quanto as plantações verdes que se estendiam sob o sol. E com isso, até mesmo os olhares suspeitos rarearam, porque quando a verdade do cotidiano é sólida, o mistério perde espaço. E ainda assim, Ana Lúcia nunca se permitiu relaxar completamente, porque sabia que destinos extraordinários nunca caminham totalmente livres de risco. Mas agora ela já não se via como vítima dos acontecimentos, via-se como alguém que aprendera a conduzi-los com prudência e coragem. E isso mudou tudo, inclusive a forma como ela se enxergava. Não era mais a viúva desamparada que cruzou aquela estrada com uma trouxa de pano. Era agora uma mulher que sabia o peso das próprias escolhas e sustentava esse peso com dignidade. E ao cair de uma tarde, tranquila quando o céu se pintava de tons alaranjados e Miguel corria pelo terreiro enquanto os trabalhadores se recolhiam, ela se sentou na varanda ao lado de Estevão, em silêncio por alguns minutos, observando o movimento natural da vida acontecendo à frente deles, sem precisar de palavras. Ambos sabiam o quanto haviam atravessado para chegar ali, sabiam o quanto ainda poderia vir pela frente. Mas pela primeira vez, desde o dia em que recebera a carta do tabelião, Ana Lúcia sentiu algo próximo da paz. Não aquela paz ilusória de quem ignora os perigos, mas a paz madura de quem aprendeu a conviver com eles sem se deixar dominar. E naquele instante mesmo, sem falar sobre o porão, mesmo sem mencionar o passado, mesmo sem prometer o futuro, ela compreendeu que a continuação da sua história já não era mais apenas sobre fugir da miséria, mas sobre sustentar aquilo que havia construído com as próprias mãos, com inteligência, com silêncio, com força, porque sobreviver havia sido apenas o começo. Agora o verdadeiro desafio era permanecer. E essa parte da jornada exigia ainda mais consciência do que a primeira. O tempo avançou de forma quase imperceptível sobre aquela terra, que um dia foi sinônimo de medo e abandono, e que agora pulsava vida em cada canto. Porque onde antes apenas o silêncio reinava, agora se ouviam vozes, trabalho, risadas, passos firmes de gente que fazia da própria luta um motivo para permanecer. E Ana Lúcia já não precisava mais caminhar com a atenção presa ao chão, por medo do futuro. Ela seguia com os olhos erguidos, observando o que havia sido capaz de construir, sem jamais revelar a verdadeira origem de tudo aquilo. E talvez exatamente por isso sua prosperidade fosse tão respeitada, porque ninguém via naquela mulher ostentação, apenas coerência entre esforço e resultado, e esse equilíbrio a protegeu mais do que qualquer segredo isolado. Miguel crescia rapidamente. Já não era mais o menino frágil da febre. Distante, aprendera a montar a cavalo, a plantar, a negociar, a ler o mundo com olhos atentos. E em seu comportamento havia algo que misturava a doçura herdada da mãe com a firmeza adquirida ao lado de Estevão. E isso enchia o coração de Ana Lúcia de um orgulho silencioso, porque ali estava a prova viva de que sua decisão de não desistir naquela primeira noite fria havia mudado mais de um destino, havia mudado uma linhagem inteira, e conforme os anos avançavam, a relação entre ela e Estevão já não precisava de explicações longas, nem de promessas repetidas. O que existia entre eles era sólido demais para depender de discursos. Cada gesto no dia a dia era uma declaração silenciosa de escolha. Ele chegava cedo para ajudá-la nos afazeres. Ela separava para ele o melhor da colheita. Ele ensinava Miguel, ela cuidava das contas, ele protegia a casa, ela alimentava a vida. Eram dois mundos que haviam se quebrado em tempos passados e agora se sustentavam um ao outro, sem
alarde, até que numa noite particularmente tranquila, quando a lua se refletia delicada sobre o quintal recém-regado e o vento morno de verão atravessava as janelas abertas, Estevão chamou Ana Lúcia para caminhar entre as árvores que haviam sido replantadas anos antes. Cada passo naquela trilha era uma lembrança silenciosa de tudo o que haviam atravessado juntos, sem que jamais tivessem planejado aquilo desde o princípio. Ele parou sob o céu estrelado, segurou a mão dela com a mesma firmeza com que months antes havia segurado tábuas e ferramentas para sustentar aquele lar, e disse, sem rodeios, que já não via futuro que não incluísse aquela casa, aquela criança, aquela mulher ao seu lado, não como obrigação, não como pacto, não como arranjo, mas como escolha consciente feita todos os dias, desde a primeira tempestade que haviam enfrentado juntos. E o pedido de casamento veio sem ensaio, sem plateia, sem luxo, apenas como uma verdade natural que já existia. Havia muito tempo no coração dos dois. Ana Lúcia chorou, não por surpresa, mas por reconhecimento, porque ao longo de sua vida havia chorado de dor, de medo, de perda, de humilhação, mas naquela noite chorava de alívio. Chorava por saber que o amor ainda era possível mesmo depois de a vida ter tentado roubá-lo por completo. O casamento aconteceu 2 anos depois da chegada à casa abandonada, em uma cerimônia simples na capela da fazenda de Estevão, com poucos convidados, mas carregada de significado. Miguel foi o pajem. Caminhou orgulhoso, com o sorriso aberto segurando as alianças, como quem apresentava ao mundo a reconstrução de algo que um dia quase se perdeu. Os presentes foram simples, os abraços verdadeiros, a comemoração discreta, como tudo que Ana Lúcia aprendera a fazer desde o dia em que encontrara os baús no porão, porque nada excessivo combinava mais com aquela história que havia sido feita de silêncio, paciência, fé e trabalho, e assim a viúva que chegara sem nada, sem proteção, sem rumo, agora se tornava esposa por escolha, mãe por vocação e guardiã de uma história que nunca precisaria ser totalmente revelada para ser verdadeira. Com o passar dos anos, o porão foi sendo cada vez menos visitado. Os baús permaneceram ali como uma memória adormecida de um tempo de perigo que já não precisava mais ser acordado, porque a fazenda seguia produzindo, a comunidade seguia unida. Miguel tornou-se um jovem respeitado, estudioso, trabalhador. E o passado de miséria transformou-se apenas em lembrança distante que servia não como dor, mas como fundamento de tudo que agora existia. E quando alguém ainda ousava mencionar as antigas histórias de maldição, Ana Lúcia apenas sorria em silêncio, porque sabia que nenhuma sombra resiste à constância da luz e que nenhum destino está condenado quando alguém escolhe lutar com dignidade. E assim se encerra a história de Ana Lúcia, não como a mulher que encontrou ouro escondido, mas como a mulher que se encontrou a si mesma no lugar mais improvável, que transformou ruína em lar, medo em coragem, solidão em família e segredo em sabedoria, provando que a verdadeira herança não é aquela que se recebe por testamento, mas a que se constrói com decisões firmes, mesmo quando tudo parece perdido. E agora cabe a quem ouve essa história refletir se estivesse no lugar dela. Guardaria o segredo? Confiaria em alguém? Fugiria ou permaneceria? Porque no fim das contas, todos nós encontramos em algum momento da vida uma casa abandonada para enfrentar, nem sempre feita de tijolos e madeira, mas de escolhas difíceis, silêncios longos e medos profundos. E é exatamente ali que o destino decide quem somos de verdade. E agora, eu quero saber de você, que ficou até aqui sentindo cada detalhe dessa história, o que você faria no lugar de Ana Lúcia se descobrisse uma fortuna escondida debaixo dos seus pés. Você confiaria em alguém,
Arriscaria tudo ou guardaria esse segredo sozinho? Comenta aqui embaixo porque eu leio todos os comentários e quero muito saber a sua opinião se essa história te tocou. De alguma forma, já deixa o like agora, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias como essa. Se inscreve. Se ainda não for inscrito, ativa o sininho para não perder a próxima história, que pode ser ainda mais forte do que essa. E clica no próximo vídeo recomendado, porque a jornada continua. E eu tenho certeza que você vai se emocionar de novo.